1 Coríntios, capítulo 11, versos 19. Aleluias. Hoje vamos aprender um pouco sobre um resumo sobre o que foi a Reforma Protestante. Amém? Todos acharam? Diz assim: até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem em vosso meio. Eu vou estar repetindo mais uma vez. Até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem em vosso meio. Amém? Os irmãos podem se sentar. Os irmãos aplaudem Jesus. Glória a Deus. Amados irmãos, nós vamos aprender um pouco sobre o que foi a reforma. O que foi a reforma protestante. Por que foi necessário ter uma reforma sobre a igreja de Cristo? O propósito de Deus para o ser humano, o propósito de Deus para a humanidade era formar, e até hoje é formar, um povo zeloso, especial e de boas obras, assim como está afirmando em Tito. O propósito de Deus para a raça humana é fazer com que o povo o adore, que o povo o ame. Então, por isso que desde o início, Deus ele constitui famílias, Deus ele constitui igrejas, comunidades, um agrupamento de pessoas, ou seja, uma união de pessoas. Para quê? Para que a vontade de Deus é que todo ser humano conheça a verdade, todo ser humano conheça a Jesus Cristo, é que todo ser humano herda o reino dos céus. E para isso precisa ter um ajuntamento de pessoas, um ajuntamento de igrejas, porque uma igreja é uma comunidade, é uma família. Então o maior propósito de Satanás é o quê? Destruir as famílias, destruir o corpo de Cristo. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e nós fazemos parte desse corpo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. A palavra de Deus diz em Mateus, uma vez em que Jesus ele pergunta aos seus discípulos: quem vocês acham que eu sou? Aí eles falam assim: o povo diz aí que você é Elias, Jeremias, um dos profetas. Aí Jesus fala assim: mas e o que vocês acham que eu sou? De repente, Pedro toma a palavra e diz: Senhor, tu és o Jesus, o Filho do Deus vivo. O Senhor é o verdadeiro Filho de Deus, que veio salvar a humanidade. Aí Jesus já olha para ele e diz: disseste bem, quem te revelou isso não foi a carne e nem o sangue, mas sim foi meu Pai que está nos céus. Meu Pai que te revelou que eu sou o Messias. Então por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, ele estava dizendo assim: você é Pedro. A palavra Pedro significa fragmento de rocha. Você é um pequeno rocha, você é um fragmento de rocha, Pedro. Mas sobre esta pedra, ou seja, Jesus, ele mesmo, eu vou edificar a minha igreja. As portas do inferno podem até se levantar, mas não vai conseguir. As portas dos infernos, os demônios vai subir, vai ressurgir para poder destruir a minha igreja, para poder acabar a minha igreja. Mas tem uma coisa: eu sou a pedra principal da igreja, eu sou a pedra fundamental, a pedra de esquina, a pedra angular. Então, ou seja, pode vir o que for, essa igreja não vai ser derribada, porque ela está estabelecida, aleluias, em Cristo, no nosso Senhor Salvador Jesus. Maravilha. Aleluias, glória a Deus. E Jesus ele lançou aquela profecia, já sabendo o que iria acontecer. A primeira igreja, sabe qual que foi? Foi os discípulos. Foi formada por 12 discípulos, a primeira igreja. Jesus constituiu a igreja com 12 apóstolos. Depois,
que Jesus morreu à cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, 40 dias depois subiu aos céus, ele deixou uma profecia, falou, eu vou ir para os céus, mas eu vou enviar o Espírito Santo para que possa conduzir vocês ao caminho da verdade, e vocês irão ganhar almas. Depois desses 40 dias que ele estava na terra, subiu aos céus. 10 dias depois, o Espírito Santo desceu sobre o cenáculo, onde estavam 120 homens. Esses 120 homens estavam buscando a presença de Deus. Enquanto eles buscavam, o Espírito Santo desceu sobre eles e eles foram totalmente cheios. Ali foi fundada, aleluias, a igreja de Cristo. Cristo, ele colocou primeiramente 12 apóstolos. Depois foi para 120 pessoas. Só que essas 120 pessoas, incluindo os apóstolos, já estavam preparadas para iniciar a igreja de Cristo. Só que esse trabalho não foi fácil. Esse trabalho foi um trabalho muito difícil, a qual eles lutaram pelo seu suor, o sangue, o seu tempo, gastaram toda a sua vida para que o crescimento da obra de Deus pudesse ser evoluída. Então, de repente, começa a vir os mártires. Estevão foi o primeiro mártir. Através de Estevão, depois veio mais mártires. Estevão era um jovem de 25 anos a 29 anos, a qual pregava a verdade, a qual protestava, assim como foi dito. Mas o resultado final da vida dele foi a morte. Aleluia, glória a Deus. Eu creio que ele fez uma reunião no inferno e diz assim, eu vou fazer uma reunião, eu vou destruir a igreja, eu vou usar os governantes para matar esses cristãos. De repente ele usa os imperadores, usa os sacerdotes, e eles começam a uma caçada contra esses apóstolos, contra os discípulos de Cristo. Começa uma perseguição terrível, a qual eles degolavam as cabeças dos cristãos, a qual eles amarravam os cristãos sobre as carruagens e começavam a cavalgar com os cristãos enrolados na carruagem, para que eles morressem arrastados no asfalto. E isso foi no início, entre o primeiro século, desde a morte de Cristo até 100 anos, a morte de João. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja primitiva foi marcada por grande perseguição. O diabo lutou de todas as formas, só que o diabo viu que quando ele arrancava uma cabeça, nascia 10. Quando ele arrancava 10 cabeças, nascia 100. Quando ele arrancava 100 cabeças, nascia 1000. Então ele viu que esse projeto não estava dando certo. Ele viu que se matasse cristão, multiplicaria os cristãos, cresceria o número de cristãos. Então ele pensou o seguinte, eu vou fazer algo diferente. Eu vejo que se matar os cristãos não dá certo, eu vou infiltrar dentro da igreja, eu vou tentar distorcer as doutrinas de Cristo. Eu vou tentar distorcer de forma disfarçada, para que ninguém possa ver, para me introduzir na mente dos líderes. Introduzindo na mente dos líderes, eles vão ensinar heresias, e assim toda a igreja será contaminada pelas falsas doutrinas. E assim Satanás fez. Esse projeto, ele iniciou, segundo a história, no período de 200 a 300 depois de Cristo. Eles começaram a colocar uma doutrina herege, a qual dizia que Pedro foi o primeiro papa. Eles diziam que Pedro era o primeiro papa. E isso foi iniciado lá em Roma. A igreja que foi fundada lá em Roma começou a evoluir, a crescer, mas também Satanás começou a infiltrar no meio deles. Então, de repente, eles começam a introduzir essas heresias terríveis. No ano mais ou menos de 300 a 400 depois de Cristo, se vocês tiverem uma caneta, é bom vocês anotar, amém? Se tiver uma caneta, um papel, é bom anotar isso aqui é bom para vocês aprenderem. No ano de 300 a 400 depois de Cristo, ele surge uma doutrina, a qual se chama celibato dos sacerdotes. Ou seja, eles retiraram o casamento dos sacerdotes. Retiraram o casamento, no caso seria dos padres. Então, por isso que até hoje eles sustentam essa doutrina, que padres não podem casar. Então, nesse ano de 200 a 300 depois de Cristo, eles começaram
de 400 depois de Cristo, eles começaram a colocar uma doutrina chamada doutrina de celibato. Eles pensavam que todo o sacerdote não devia casar, devia ser como Paulo. Mas eles estão enganados, totalmente enganados. O diabo começou a infiltrar essas heresias. De repente, no ano de 700, eles começam a institular papas. Começam a institular papas para ser líderes supremos da igreja romana. E a igreja romana só ia crescendo, só ia se multiplicando, ia inchando. Bendito seja o nome do Senhor. Nesse ano de 700, eles começaram a introduzir uma heresia, a qual as pessoas tinham que beijar os pés do Papa. Olha só para você ver a mentalidade aonde o ser humano conseguiu chegar. As pessoas tinham que beijar os pés do Papa para ser purificados. Esses dias, eu estava vendo na internet, e pior que isso aconteceu na igreja evangélica. Uma mulher que se diz bispa, que eu nem sei se é bispo de Deus, estava em cima de um púlpito, e de repente ela sentou em um trono, e ela falou assim, ó, vocês vão passar a oferta, e quando vocês passar a oferta, vocês vão tocar no meu pé, para vocês serem abençoados. Olha só que coisa doida que está acontecendo no nosso meio. Isso é na igreja evangélica, isso aqui aconteceu na igreja católica. Nos nossos dias está acontecendo na igreja evangélica. Uma bispa praticamente se auto-titulando Deus, tocando os seus pés para ser abençoado. Pelo que eu saiba, você tem que tocar nos pés de Cristo, não nos pés dos homens. Pelo que eu saiba, o milagre vem através de Cristo, não através dos homens. Bendito seja o nome do Senhor. Se você for analisar as heresias que aconteciam antigamente, o diabo colocou tudo para cá, tudo para o nosso século, só que bem disfarçadamente. Vocês vão entender por quê. No ano de 1300 a 1400, a igreja romana se autoproclama a verdadeira igreja. A igreja romana conseguiu uma força tão terrível, que ela começou a se vangloriar, e dizendo, nós somos a verdadeira igreja, nós somos a igreja que vai levar o povo para o céu, nós somos a igreja que vai conduzir o povo para o céu, e não existe outra igreja tão santa igual a nossa. Então os papas começaram a colocar, a introduzir isso na mente das pessoas. Eles começaram a retirar a Bíblia das pessoas. No entanto, que muitas pessoas não tinham as traduções das Bíblias do Novo Testamento. A maioria delas tinha o Velho Testamento. Então, para elas, tudo que o Papa dizia era verdade, porque só ele tinha o contato com a Bíblia do Novo Testamento. Então, isso começou a inflamar toda a nação. Começou a inflamar a nação da Inglaterra, a nação da Espanha. Todo o continente europeu começou a ser contaminada pelas heresias da igreja católica. Era para ser uma igreja só, mas por causa deles, foi separando. Era para ser uma igreja só, a igreja chamada Igreja de Jesus Cristo. Mas por causa daqueles homens, Deus teve que fazer uma reforma. Jesus, ele diz que as portas do inferno não vão prevalecer. E se ele disse, ele vai cumprir. Bendito seja o nome do Senhor. As heresias começou a infiltrar de uma forma terrível, a qual a igreja católica começou a introduzir algo chamado Inquisição. Ou seja, a igreja católica tinha autonomia de matar as pessoas que elas achavam hereges. Por exemplo, se um papa, um padre, fala assim, ó, esse aí tem cara de herege, pega ele e mata. Ele tinha essa autoridade. Eles pegavam, queimavam, matavam as pessoas. Se você não entende muito a história da Inquisição, depois você pesquisa no Google e você vai entender um pouco. A época da Inquisição foi uma das épocas mais terríveis que a humanidade já viveu. Era uma época a qual, se você pregava a verdade que está aqui, eles matavam você dizendo que você é herege. Eles pegavam você e colocavam, bendito seja o nome do Senhor, amarravam suas mãos, os seus pés, e amarravam nos cavalos. E os cavalos, quando eles corriam, desmembravam o seu corpo. Ficava só o tronco. Outro método que eles inventaram era a chamada dama de ferro, a qual eles fez uma dama parecendo a Nossa Senhora, de um caixão. E nesse caixão tinha vários espinhos pontiagudos de ferro. Eles colocavam aquelas pessoas lá,
fechavam aquele caixão. E o mais terrível de tudo é que os espinhos só pegavam nas partes que não eram vitais do corpo. Ou seja, a pessoa morria de sangramento, a pessoa morria de hemorragia. Não morria porque algo espinho penetrava em sua parte vital. Para você ver o tamanho e terrível que estava sendo a igreja. A igreja que eles intitulavam a verdadeira. Eles começaram a matar, e matar, e matar. Alguns historiadores dizem que a época da Inquisição mataram mais gente do que na Primeira e na Segunda Guerra Mundial juntos. Ou seja, para você não tem ideia de quantas pessoas morreram, quantos bruxos, quantas crianças que ficavam endemoniadas. Sabe o que eles faziam? Eles não tinham autoridade de expulsar, pegavam elas e amarravam, botavam fogo nas crianças. Diziam que aquela criança para ser purificada, para o demônio sair, para ela ser purificada e para o céu. Olha só para você ver o estado de podridão que estava sendo a igreja de antigamente. Eles começaram a implantar coisas terríveis, coisas a qual Deus estava olhando para aquilo, dizendo: eu vou fazer uma reforma. Vai chegar um tempo que eu vou fazer uma reforma sobre a minha igreja. Eu não vou deixar desse jeito. Chegou no ano de 1400. Nasceu um homem por nome de Jerônimo Savonarola. Este homem foi um dos primeiros reformadores. Começou bem antes, mas tinha poucos. Mas Deus começou a levantar reformadores desde o ano de 1400. Este homem, ele era um católico, ele era um padre, a qual ele era devoto à sua igreja, ele era devoto à religião, mas de repente ele vendo a palavra de Deus, se converte, começa a pregar com verdade, começa a pregar com unção, começa a pregar com autoridade. A história diz que esse homem pregava de uma tal forma que os feiticeiros, os macumbeiros, eles pegavam seus livros de macumba e de feitiço, colocavam no meio da praça e botavam fogo. Eles se convertiam através da pregação de Jerônimo Savonarola. Eles se convertiam através do anúncio do evangelho de Jerônimo Savonarola. E este homem, ele não pregava em igrejas, em templos, ele pregava em ar livres, ele pregava em praças públicas, porque ele pregava nas igrejas, eles expulsavam, aleluia, glória a Deus, e ele começou a ganhar muitas almas, pregando ao ar livre, para quem quisesse salvação. Bendito seja o nome do Senhor. E sabe qual foi o fim dele? Foi queimado. Pegaram ele, amarraram ele e botaram fogo sobre ele. Bendito seja o nome do Senhor. Alguns anos mais tarde, morre seu amigo John Hus. John Hus começa a anunciar, a pregar. Ele começa a pregar contra essas heresias, a qual a igreja católica estava introduzindo. De repente eles pegam esse homem, eles amarram e falam: você tem que renunciar, você tem que se voltar ao catolicismo. Nós faz essa proposta a você: ou você volta e vive, ou você não renuncia e você morre. Sabe o que ele fez? Não renunciou, morreu cantando e louvando ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque ele tinha na sua mente algo melhor, porque ele amava Cristo e ele não ia renunciar àqueles homens endemoniados, ele não ia renunciar a Cristo por algo terreno. Ele viu algo espiritual, algo de cima, e ele não viu algo de baixo. Se fosse no nosso século, sabe o que aconteceria? Antes mesmo de amarrar ali, ia negar. Falei: não, eu nego a Cristo, eu volto, não faz isso comigo não. Sabe por quê? As pessoas têm medo de morrer. As pessoas amam a sua vida, não quer perder. Mas bem-aventurado é aquele que dá a sua vida a Cristo. Bem-aventurado aquele que dá totalmente a sua vida a Cristo. Bem-aventurado aquele que derrama seu sangue em prol a Cristo. Aleluia, glória a Deus. E a história continua. Chega o ano, mais 100 anos mais tarde, Deus ele levanta Martinho Lutero, que foi o homem que mais se destacou entre a reforma. Aleluia. Deus levanta este homem. Para quem não sabe, Martinho Lutero, ele sempre foi devoto ao Senhor, sempre foi devoto à religião. Ele sempre foi um homem a qual frequentava a igreja, sempre tentava ao máximo a obediência a Deus. Só que o que eles ensinavam para ele era que ele era salvo pelas obras.
Ele era salvo por aquilo que ele fazia. Então ele pecava, ele sentia o remorso do pecado, ele tentava fazer alguma obra de caridade, tentava fazer algo para que seu pecado fosse perdoado, mas ele sentia que não era. Ele subia nas escadas, fazendo aquelas procissões, aquelas devoções, e nada adiantava. Ele sentia dentro do seu ser: ô Senhor, eu faço as obras de caridade, eu faço isso, eu faço aquilo, mas eu sinto que os meus pecados não são perdoados. Até que um dia, ele está lendo a Bíblia, de repente ele vai lá em Romanos, em um versículo de Romanos ele diz que o justo viverá pela fé. O justo irá viver pela fé. Então ali o Espírito Santo já abriu a mente dele e disse, eu creio que disse assim: ei Martinho, você não vai ser salvo pelas suas obras. Você não vai ser salvo pelo que você faz. Você vai ser salvo pelo sangue de Jesus. Você vai ser salvo se você se arrepender, aleluias, e deixar que o sangue de Jesus te purifique de todo pecado, aleluias, glória a Deus. A partir daquele momento, houve uma convicção sobre a mente dele, houve uma convicção de que ele tinha que mudar, aleluias, algo que estava errado sobre a igreja. Ele tinha que fazer alguma coisa, aleluias, para que a igreja de Cristo pudesse ser salva de novo. Então ele iniciou um projeto sobre a mente dele: Senhor, eu vou fazer o que for, eu vou anunciar, eu vou ter que fazer alguma coisa para que teu nome possa ser propagado, para que essas heresias possam cair por terra, aleluia. E esse homem, com muita coragem, com muita persistência, assim ele foi à porta da igreja católica, pregou 95 teses, denunciando as heresias, as profanias que os católicos estavam fazendo. E nessas 95 teses despertou a ira dos sacerdotes, despertou a ira dos papas. Então eles fizeram uma reunião e disseram: temos que matar Martinho Lutero, porque ele vai acabar com a igreja. Temos que matar Martinho Lutero, porque do jeito que ele está fazendo, ele está sendo rebelde, aleluias. Porque para muitos, se você pregar a verdade, você é rebelde. Sabia disso? Se você começa a anunciar muito a palavra de Deus, a verdade como ela é, você é intitulado como rebelde, como uma pessoa soberba, como uma pessoa que não tem amor no coração, como uma pessoa que quer destruir os irmãos. Mas escute só, Deus ele corrige aquele que ele ama. Se ele está corrigindo, é porque ele quer trazer uma renovação. Ele quer colocar, aleluia, o Espírito Santo sobre a igreja de volta. Meu Deus. E assim começa uma perseguição contra Martinho Lutero. Esse homem começa a ser perseguido, começa a ir para um canto, ir para o outro. Eles começam a perseguir ele. Até que de repente, através da vida dele, ele traduz a Bíblia do grego para o alemão. Foi o primeiro homem a traduzir a Bíblia do grego para o alemão. Os papas ficaram doidos, porque eles começaram a divulgar a propagação do Evangelho de Cristo. Ele começou a anunciar o que é o verdadeiro Evangelho de Cristo. Aleluia. Se você quer causar uma reforma sobre a geração de hoje, sabe o que você tem que fazer? A primeira coisa é anunciar, é propagar o reino de Deus. Se você não anunciar o que está escrito aqui, infelizmente nós não vamos causar uma reforma sobre a nossa geração. Outra coisa que ele fazia: ele orava constantemente. Ele acordava às 5 horas da manhã, se não me engano, e nessas 5 horas, ele orava de 2 a 3 horas, quando ele acordava, para que Deus pudesse causar um avivamento sobre aquela nação. Todos os dias ele fazia isso. Ou seja, para você causar um avivamento, ou seja, para você causar uma reforma sobre os dias de hoje, nós precisamos consagrar, orar neste propósito, para que Deus possa quebrantar o coração das pessoas. Através da vida dele, foi expandindo um avivamento sobre a Inglaterra, sobre a Espanha. Começou a anunciar, e isso começou a se espalhar. O diabo ficou doido, aleluia. O diabo creio que ficou: eu tenho que matar aquele homem, eu tenho que matar aquele homem, porque ele vai destruir os meus projetos. E sabe o que aconteceu? Os papas não conseguiram matar ele.
Os papas tentaram, mas não conseguiram. Sabe por quê? Porque Deus vela pela sua palavra. Há 100 anos, um homem diz que nasceu um cisne, e esse cisne ninguém ia pegar. Nasceu o cisne, Martinho Lutero, mas esse ninguém conseguiu pegar. Aleluias, glória a Deus. Através da vida dele, hoje nós somos filhos da reforma protestante. Aleluias. Chegando ao tempo presente, quero resumir um pouco. Século 21. Somos protestantes, somos evangélicos, somos cristãos. Só que o diabo, ele está armando de outra forma. Houve uma divisão do catolicismo e do cristianismo. Hoje é dividido, graças a Deus. O que o diabo tenta fazer agora? Introduzir heresias sobre a igreja evangélica. O que ele fez no passado, ele vai fazer aqui agora. O que ele fez há 200 anos atrás, ele está fazendo isso agora. E como? Antigamente existia algo chamado indulgência, a qual as pessoas, para ser perdoados os pecados, tinham que comprar essas indulgências. Dependendo do tamanho do pecado deles, é do tamanho do preço. De repente, se você for olhar no século 21 de hoje, não é diferente, só que está meio disfarçado. Sabe por quê? Os pregadores de hoje em dia é assim: você quer pregar numa igreja, você tem que pagar. Você quer chamar um pregador para vir pregar aqui, você tem que pagar 2.000, 3.000, tem pregador que cobra 10.000 reais por uma pregação de 1 hora. Jesus disse assim: de graça recebei, de graça dai. Ou seja, o que eles estão fazendo? Vendendo a palavra de Deus, vendendo as indulgências. O que eles estão fazendo, o que os pregadores de hoje estão fazendo? Estão vivendo através das pregações, uma vida de luxo, tendo um jatinho, tendo um carro, um Camaro, uma Ferrari, através do que? Das pregações a qual eles vendem. Bendito seja o nome do Senhor. Só que Deus quer acabar com esses tipos de pessoa. Deus quer acabar com esses tipos de heresia. Aleluia. Deus quer levantar um povo zeloso, especial, de boas obras, a qual faz a obra de Deus, a qual prega não por dinheiro, não por fama, não por popularidade, mas sim por amor a Ele. Aplauda Jesus porque Ele merece. Hoje em dia, estamos vivendo um falso avivamento. Muitas pessoas falam assim: estamos vivendo os maiores avivamentos de toda a história, porque o Brasil é intitulado como o país que mais tem cristão no mundo. E isso, infelizmente, não é verdade. Estamos vivendo um avivamento falso, a qual não há conversões de almas, a qual as pessoas chegam e o que os pregadores querem fazer é pregar prosperidade. Escute, vem aqui na minha igreja porque a tua empresa vai ser abençoada. Vem aqui na minha igreja porque você vai ficar rico. Eu vejo muito isso na televisão. As pessoas falam assim: vixe, antes quando eu era do mundo, eu era isso, aquilo outro. Eu fui na igreja fulano de tal, sabe o que aconteceu? Eu fiquei rico, eu fiquei isso. E nunca falo do nome de Jesus. Nunca fala que Jesus me libertou, mas sim fala: quando eu fui na igreja fulano de tal, o que aconteceu? Eu fiquei rico. Olha só o que as pessoas estão colocando na mente. Olha só o grau de perversão que a igreja do século 21 está vivendo. Homens a qual, eu vou falar o nome dele, Valdomiro Santiago, esses dias, foi esfaqueado no pescoço. Depois de alguns dias, se recuperou, a sua camisa ensanguentada de sangue. Falou assim: agora quando as pessoas tocarem na minha camisa, vai ser curado. Quando as pessoas tocarem na minha camisa, vai ser abençoado. Sabe o que eu vejo isso aí? Ele está rebaixando o sangue de Cristo. Pelo que eu saiba na palavra de Deus, quem salva, quem cura, aleluia, é o sangue de Jesus, não é o sangue dos homens. Estamos vivendo é uma época que, se você for ligar a televisão para você ver, assistir algum programa de evangélico, dá até tristeza, irmãos. Uma vez eu fui ligar a televisão, deu vontade até de chorar. Falei: meu Deus do céu, aonde que a gente está chegando? Fui e desliguei a televisão, vou assistir isso mais não. Até hoje não assisto mais esses programas. Porque você quer ouvir algo para edificar a sua alma, para edificar a sua vida,
para que as pessoas possam ser abençoadas. Você vai olhar a televisão, só tem pessoas que eram para ser pessoas que pregavam a verdade, estão encobrindo a verdade e estão colocando heresias terríveis. Precisamos de um avivamento. Precisamos de um avivamento verdadeiro. Aleluia, glória a Deus. A realidade de hoje, sabe o que é? É que o Espírito Santo está saindo de muitas igrejas e Satanás está dominando muitas igrejas. Além do Espírito Santo estar sendo santo, está sendo Satanás. Satanás está tomando posse das igrejas de hoje. Muitas pessoas estão enfermas espiritualmente porque não lê a Bíblia. Muitas pessoas não entendem nem porque Jesus veio à terra. Muitas pessoas, se você perguntar a ele e dizer por que você é salvo, ou como, de que jeito você vai ser salvo, a pessoa não sabe responder. A pessoa está 30 dias, 40 anos, 60 anos e não sabe um versículo da Bíblia. Aleluia, glória a Deus. Vivemos em um tempo a qual as pessoas estão trocando a palavra de Deus por coisas materiais. Estão trocando o culto de adoração por coisas terrenas, por coisas que satisfazem os seus desejos. Aí é por isso que a presença do Espírito Santo está afastando. Aquela época era uma época de heresias, a qual eram expostas a todos. Hoje as heresias estão encobertas. Só que tem uma coisa: Deus quer escolher eu e você para propagar o reino dos céus. Martinho Lutero só conseguiu uma restauração, só conseguiu uma reforma sobre a igreja, porque ele anunciou a verdade. Então eu e você temos que pregar contra essas coisas, temos que anunciar contra o pecado, temos que anunciar contra Satanás, temos que anunciar, falar verazmente a verdade, porque quando nós fazemos isso, as pessoas vão olhar, aleluia, vai haver perseguição contra a tua vida, e vai haver sim. As pessoas vão olhar para a tua vida e vai dizer: ei, você está doido, para com isso, você está causando perseguição, você está sendo rebelde. Mas escute uma coisa, você tem que ter primeiramente o elogio de Deus e não dos homens. Se você obter o elogio dos homens, você é descartado por Deus. Deus quer levantar homens e mulheres a qual tem compromisso com a verdade, homens e mulheres a qual estão dispostos nesse século presente, neste último século da igreja de Cristo, homens e mulheres a qual estão dispostos a dar a sua vida totalmente, aleluia, pela causa do evangelho de Cristo. Não para que você viva a sua vida, mas você tem que viver a Cristo, não viver a você. O que estamos vivendo nesse século de hoje é que muitas pessoas estão vivendo algo chamado egoísmo. Eu quero só para mim e para mim, e nada para os outros. Vivemos em um tempo a qual as pessoas estão fazendo reuniões e reunindo falsos profetas para proveito seu. Estamos vivendo uma época, irmãos, uma época muito terrível. Esses dias, estou lembrando agora, a Rede Globo estava fazendo propaganda, fazendo uma campanha, a questão daquele museu das artes modernas lá em São Paulo, a qual um homem nu estava exposto e uma criança estava ali interagindo com ele. E a Globo fez uma campanha a favor disso. E eu começo a observar e eu vejo que tem muito cristão, muito crente dentro da igreja, assistindo novela, assistindo Rede Globo, assistindo televisão, assistindo essas porcariadas, essas coisas que estão sendo patrocinadas por Satanás, e muitos cristãos assistindo novela, assistindo essas coisas, esquecendo de orar, esquecendo de ler a Bíblia, esquecendo de fazer visitas, esquecendo de ir aos cultos de adoração, e sendo viciado nessas porcarias. Meu Deus do céu, aí depois chega na igreja e não sente aquela graça, não sente aquela unção, e não sabe por quê. Sabe por quê? Porque você fica patrocinando Satanás. Você fica patrocinando o reino de Satanás. Se você começar a fazer a diferença,
Se você começar a renunciar tudo aquilo que satisfaz o seu eu, aleluia, eu tenho certeza que o Espírito Santo, aquele que promove o verdadeiro avivamento, vai mudar a geração futura. Aleluia. Talvez nós não conseguimos mudar uma Franca inteira, talvez não conseguimos mudar o Brasil inteiro, talvez não conseguimos mudar uma nação inteira, mas tenha certeza de alguma coisa: algumas pessoas nós vai conseguir. Algumas pessoas, aquelas que querem a verdade, aquelas que querem o verdadeiro evangelho, elas vão de encontro a Cristo, aleluia. Só que tem uma coisa: você vai ser rejeitado, você vai sofrer. Muitos dizem que você vai ter, muitos pregadores de hoje dizem assim: ó, agora é a sua vitória, agora é a sua vitória, a prova acabou e a luta foi embora. Deixa eu dizer uma coisa, isso é uma tremenda mentira. Você vai ter perseguição, e mais perseguição. Mas tem uma coisa: quanto mais perseguição, maior